go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Hello everyone, how are you? Meninos, olha só, essa é a nossa última semana com o capítulo número 10 e também a nossa última revisão. Aqui, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o Simple Future, que é aquele futuro com o will. E aí eu já trago para vocês aqui algumas explicações em relação a ele, já na forma afirmativa. Bom, se vocês prestarem atenção, a organização da frase, ela vai sempre ser sujeito, mais o auxiliar de futuro, que é o will, mais o verbo e o complemento. A partir dessa organização de frase, eu vou ter então as frases no futuro simples. E aí eu tenho para vocês aqui, 3 exemplos. I will play Lord of Legends. Então aqui eu estou dizendo, eu jogarei. Lembrando que will quer dizer rei ou então ra. Né? Vai ter essa modificação aí no verbo. O verbo não é jogar, então com isso eu tenho eu jogarei Lord of Legends. Aqui, olha só, no meu segundo exemplo, eu já trago para vocês a forma contraída desse auxiliar de futuro. Então, não tenho mais o will, eu tenho agora o. Então, aqui eu estou dizendo, she'll be the winner of this game. Então, ela será, lembra que o verbo be é o verbo ser ou então estar. Nesse caso, eu estou modificando o verbo be com a utilização desse auxiliar de futuro. Então, não é mais ser, mas no sentido de será. Ela será a ganhadora desse jogo. Aqui, no terceiro exemplo, eu trago ele de forma estendida, como eu mostrei lá no primeiro. Então, aqui eu estou dizendo, we will give the armor back. Nós daremos, né? Lembra, novamente, estou modificando o verbo. Não é mais o verbo dar. Agora ele está no futuro por causa da utilização do will. Então, nós daremos a armadura de volta. Meninos, aqui eu tenho, então, 3 informativos de uso. Quando é que eu uso o futuro simples? Eu vou usar ele no número 1 aí, né, que é essa situação, quando se decide fazer algo no momento da fala. Então, eu acabei de decidir aqui que eu vou jogar, né, Lord of Legends, então eu jogarei. No segundo momento, eu tenho uma previsão que é feita. Aqui eu estou dizendo, então, nesse segundo exemplo, ela será a ganhadora desse jogo. Ela ganhará esse jogo. Então, estou fazendo uma previsão utilizando o will. Já no terceiro exemplo, eu tenho, então, a menção de uma promessa. Então, aqui eu estou dizendo, we will give the armor back. Nós vamos devolver, né? Nós devolveremos a sua armadura. Então, são 3 situações em que eu posso utilizar o futuro simples, certo? Quando eu decido fazer alguma coisa no momento da minha fala, e que é uma ação futura, quando eu estou fazendo uma previsão do que vai acontecer no futuro, e também quando eu faço uma promessa, realizável ou não no futuro. Meninos, aí eu trago para vocês então a prática no caderno número 1, que eu queria que vocês fizessem para mim. Não esqueçam de me enviar essas práticas, tá bom? Bom, a primeira prática consiste na seguinte forma. Construa frases no futuro a partir dos elementos abaixo. E aí eu trago para vocês 5 frases que estão no presente, mas que vocês vão passar para mim essas frases para o futuro. Então eu tenho aqui no exemplo, He plays Mario Kart. Então a frase ela está no presente. He plays Mario Kart. Ele joga Mario Kart. E aqui então eu estou transformando essa frase no futuro. He will play Mario Kart. Ok? Então, com a utilização desse meu auxiliar, que é o will, eu estou transformando toda a minha frase no futuro. Vocês percebem que eu repeti basicamente todos os elementos da frase no presente? E aí eu só fiz acrescentar o will para transformar então essa minha frase no futuro. Com isso, vocês têm essas 5 frases aqui embaixo, que é interessante vocês passarem para o futuro para obterem a pontuação, tá bom? Muito bem, então. Dando prosseguimento, eu vou mostrar para vocês agora aqui
a estrutura da frase na forma negativa. Meninos, quando eu faço uma frase na afirmativa e tento passá-la para a forma negativa, eu vou acrescentar o not. Então, eu tinha antes sujeito, will, verbo e complemento. Agora eu tenho sujeito, will, not, verbo e complemento. Lembrando que eu posso ter a contração de will not, que aí vai ser o won't, certo? Então, will not pode ficar won't, como forma contraída. Então, olha, 3 exemplos novamente para a gente. Ó. She will not play Free Fire. Então, ela não jogará Free Fire. You won't be the winner of this game. Então, você não será o ganhador desse jogo. Olha só a diferença, que aqui no primeiro exemplo eu escrevi por extenso, will not. Mas aqui nesse segundo momento eu estou escrevendo uma forma contraída, certo? Olha o terceiro exemplo. He won't give the armor back. Ele não devolverá a armadura. Ele não dará a armadura de volta. Então, são 3 exemplos de forma negativa, né, das frases, onde eu acrescentei o not, ou então eu estou usando won't, que é a mesma coisa que o will not, ok? Então, olha só, a atividade prática 2 de vocês é justamente para vocês passarem essas frases que nós temos aqui para a forma negativa. Então, aqui eu tenho, ó, modifique as frases abaixo para a forma negativa. Olha o exemplo. He will play Mortal Kombat. E aí, a forma negativa tem He won't play Mortal Kombat. Meninos, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei o not, só que em vez de eu deixar a frase por extenso, que vai ocupar muito mais espaço no momento de fala e também na escrita, eu preferi escrever de maneira contraída. Por isso eu utilizei o won't e não o will not. Com isso, meninos, o que nós temos então aqui são essas 5 frases para vocês passarem para a forma negativa. Como vocês podem perceber, elas já estão no futuro, né? Já possuem will de maneira extensa ou então de maneira contraída. O que vocês vão adicionar vai ser só a partícula da negação no meio dessas frases aí, tá bom? Bom, indo então para a nossa forma interrogativa, a única diferença que nós vamos ter vai ser a adição da partícula de futuro, né, desse meu verbo auxiliar de futuro, que é o will, no início da minha oração. Então, eu vou simplesmente ter novamente sujeito, verbo e complemento, mas a única diferença é que o will agora vai estar iniciando as minhas orações. Então, aqui eu tenho, ó, Will you pay for this sandwich? Então, você pagará por esse sanduíche? Will it rain cats and dogs? Choverá, né, muito. Cats and dogs é uma expressão que nós temos em inglês, a mesma expressão que nós temos aqui de maneira regional como toró. Né? Vai chover um toró? Ou seja, vai chover muito. Will she present her son with a bike? Então, ela presenteará o filho dela com uma bicicleta? Então, o que eu estou fazendo novamente é modificando o verbo present, o verbo rain e o verbo pay com a partícula de futuro will, tá certo? Então, é assim que eu construo frases no futuro simples, sempre iniciando a minha frase com will e repetindo todo o resto da minha frase. Então, aqui eu tenho uma atividade prática número 3 aí da interrogativa, que é para vocês passarem as frases para a forma interrogativa. Olha só. He will play Mortal Kombat. Como fica na forma interrogativa? Eu vou iniciar com will e repito todo o resto. Percebem como eu repeti todo o resto? E só fiz iniciar com will, então isso é o que vocês farão na forma interrogativa aqui. Não esqueçam de botar o ponto de interrogação no final. Se vocês não botarem, não é uma pergunta, tá bom? Então, novamente aí 5 frases para vocês passarem. E aí, eu queria vir bem aqui, ó, que são perguntas feitas com os W8 questions, né? Lembrando que o W8 question é quando eu tenho essas perguntinhas aqui, ó. What, where, when, why, who, how many, how much. E aí, ó, aqui eu tenho as traduções para vocês.
Meninos, aqui é muito simples. O que eu vou fazer é como se eu tivesse uma interrogativa em que eu vou adicionar antes do will o meu WH questions, as minhas perguntinhas com WH, tá bom? Então, olha só. Lembra que eu tinha as minhas interrogativas? Will you pay for this sandwich? Will it rain cats and dogs? Will she present her son with a bike? Agora eu vou adicionar perguntinhas com WH. E aí eu tenho aqui, ó, how much will you pay for this sandwich? Quanto você pagará por esse sanduíche? Where will it rain cats and dogs? Onde choverá muito? When will she present her son with a bike? Quando ela presenteará o filho dela com uma bicicleta? Certo? Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, normalmente eu preciso de respostas. E aí eu trago as respostas para vocês aqui, ó. Quanto você pagará por esse sanduíche? Eu pagarei R$ 7. I will pay R$ 7. R$ 7. Quando choverá cats and dogs? It will rain in Belém. Desculpa, onde, né? Onde choverá muito? Ah, choverá em Belém. Quando ela vai presentear o filho dela? Ela presenteará no dia 20 de novembro. Tá certo? Então, aí são algumas respostas que nós temos. E aí eu trago para vocês a nossa última atividade, que é a atividade prática 4, que é justamente para vocês responderem essas 4 perguntinhas com as suas próprias palavras. Lembre que nesse momento de construção, vocês vão precisar lembrar das frases na afirmativa, ou seja, eu sempre vou precisar ter sujeito, depois o will, depois o verbo e em seguida o complemento. Olha só então, meninos. O que você comprará no Salgateua? Eu comprarei uma coxinha no Salgateua. Então, ó, o will está modificando o meu verbo, que é o verbo comprar. E aqui eu estou dando a ideia de futuro. Eu comprarei uma coxinha no Salgateua. Então, como eu disse para vocês, nós temos então 4 perguntas para vocês responderem. Olha a primeira pergunta. Onde você passará as suas próximas férias? Olha, o verbo é este aqui, né? É o verbo passar. Onde você passará as suas próximas férias? Perguntinha número 2. Quando você celebrará o seu aniversário? Lembrando que quando eu falo de data de aniversário, eu sempre preciso primeiro dizer o mês e depois vem o dia, tá bom? Então, primeiro o mês, depois o dia. Assim como nós vimos no exemplo anterior. Olha só, onde eu tenho aqui mês, depois o dia. Na perguntinha número 3, eu tenho quanto ele pagará pelo copo de água de coco? Então, qual o valor? Quanto ele pagará pelo copo de água de coco? E a perguntinha número 4, o que ela comerá à noite? O que ela comerá à noite? Então, meninos, respondam essas 4 perguntinhas aí para mim. A criação é de vocês, tá bom? E aí é isso, então. See you on our review exercise. Lembrando que essa nossa revisão, esse nosso exercício de revisão, ele vai ser aplicado pelo Google Forms, tá bom? E aí eu envio para vocês o link para a gente fazer. Então é isso. Bye, bye.